alguns não me conheciam. Ok, então a gente quer expressar a alegria de estar aqui. Sou o pastor Claudemar de Cachoeirinha e a gente tem... O Ivan se converteu conosco há muitos anos atrás, hoje ele é pastor. E então significa que eu estou velho, tá? Ok. Então, a gente louva a Deus por poder estar ainda pregando a palavra, né? Cuidando de uma igreja, cuidando de pastores. Então, tudo isso é muito gratificante, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo. Então, como a gente é antigo, né? Completei 51 anos de ministério. Sou pastor há 51 anos. E então a gente viu muita coisa acontecer. A igreja crescendo, a igreja em geral, né? Não a congregação local, mas o corpo de Cristo, né? Muitas mudanças, tantas coisas acontecendo. E a gente percebe gradativamente de como também a maldade no mundo cresce. O pecado cresce de uma forma assustadora. Cada vez mais valores que lá atrás eram importantes, independente se a pessoa era cristã ou não era, havia um certo temor de Deus. Quem é de origem católica aqui? Quem era de origem católica? Há muito tempo atrás, você passava na frente de uma igreja católica, o que você fazia? Hoje, quando passa na frente de uma igreja, o que faz? Nada. Porque se perdeu o temor. Não há mais temor de Deus. As pessoas estão perdendo o temor de Deus. E, consequentemente, as coisas espirituais, elas vão sendo cada vez mais negligenciadas. E eu diria, elas vão sendo diminuídas no valor, na vida e no coração das pessoas. Isso é muito, muito preocupante. Porque isso vai afastando as pessoas de Deus. A minha preocupação não é comigo, nem com a dona Isabel, nem com os mais antigos. Nós em breve vamos partir e estar com o Senhor. A minha preocupação é com as crianças. Eu tenho 2 netos. Qual é o mundo que espera os nossos descendentes? Essa é a minha preocupação. Porque a maldade vai crescendo e cada vez mais valores e princípios que eram considerados importantes há um tempo atrás vão perdendo o seu significado e muitas pessoas nem mais sequer conhecem certas coisas que naturalmente as pessoas conheciam algum tempo atrás. Então, é claro, eu estou diante de pessoas cristãs e nós somos pessoas que mais do que nunca, preste atenção, hoje temos uma responsabilidade nessa sociedade que a gente não consegue nem imaginar. Porque como a maldade vai aumentando e crescendo, como princípios e valores, né? Vamos dizer, a ética, né? A moralidade vai cada vez mais despencando de uma maneira assustadora. Qual é a instituição que Deus deixou para segurar tudo isso, para ser de uma forma ou de outra um instrumento para impedir que essa derrocada aumente cada vez mais e de uma forma ou de outra até mesmo ser instrumento para trazer de volta certas coisas que já se perdeu nessa sociedade? É a igreja, é o povo de Deus, é você e eu. Igreja não é um prédio que tem uma placa. Igreja são pessoas que conhecem Jesus, que entregaram a vida a Jesus e que entendem que precisam viver a vida que Jesus quer que eles vivam. E essa é a minha preocupação como um pastor mais velho, de incentivar a igreja, de mostrar para a igreja, de mostrar para as pessoas
que elas precisam conhecer cada vez mais e melhor o Deus que elas professam. Você jamais vai poder servir a Deus se você não conhecer este Deus. Se você não tiver um relacionamento pessoal com Ele, se você não for uma pessoa comprometida com Deus. Isso demanda tempo, demanda investimento, para que de fato a gente possa conhecer a Deus e o Espírito de Deus possa vir sobre nós, possa iluminar a nossa mente, possa tocar o nosso coração e possa nos mostrar qual o caminho nesse contexto que Deus quer que a gente tome para poder representar dignamente o Senhor e poder ser luz no meio dessas trevas, no meio das quais nós estamos vivendo hoje. Então, é tão importante que você, que eu, que nós, que nos denominamos cristãos, compreendemos que vivemos um tempo crucial e que precisamos estar meramente conscientes. Em segundo lugar, precisamos buscar de Deus o que Ele quer que a gente faça. E 3, a gente precisa fazer o que Deus nos mostrar que a gente deve fazer. A esperança há, mas eu quero dizer para vocês, o que nos espera na caminhada é cada vez mais difícil. Portanto, se você não conhecer bem a Deus, se você não tiver compromisso real com o Senhor, é difícil de a gente sobreviver no contexto que a gente está. Eu estou falando em espiritualmente falando. Não é fácil. Por isso, eu estava meditando numa palavra de Deus que impressiona a gente, que está em Atos dos Apóstolos. É só uma pequena frasezinha, mas eu quero pegar como tema para a gente conversar um pouquinho, de uma forma informal aqui, que está em Atos capítulo 4, no versículo 13, na segunda parte, na parte final do versículo 13 de Atos dos Apóstolos capítulo 4, depois eu vou explicar, está escrito assim: e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essa frase, ela foi dita num contexto. Pedro e João haviam ido para o templo e haviam encontrado um paralítico na porta do templo, pedindo esmola. Pedro e João curaram aquele paralítico, ele levantou, ficou totalmente curado, entrou com ele saltando e pulando no templo, e a galera ficou doida. O que aconteceu com esse cara? É ele, não é? Imagina alguém que passou a vida inteira sentado sem poder se mover, pedindo esmola, de repente está saltando e pulando na igreja. Os caras ficaram olhando, é ou não é? Eu ia fazer a mesma coisa, é ou não é? É ou é apenas parecido, né? Porque é algo assim extraordinário. Mas era ele, Deus fez o milagre. Resultado, Pedro e João foram presos. Por quê? Porque eles estavam pregando o nome de Jesus. E as autoridades daquele tempo não gostavam de Jesus. Achavam que Jesus, que o cristianismo era uma heresia, que estava entrando para perturbar o judaísmo, que era a religião oficial daquele tempo. Então Pedro e João foram presos e foram trazidos diante das autoridades para que eles questionassem. Era um tipo de um julgamento, Trouxeram Pedro e João e lhes fizeram perguntas a respeito do que tinha acontecido. E então, se você olhar um pouquinho antes no texto, diz ali no versículo 6, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Então, quando eles vieram diante das autoridades, Pedro se levantou e o texto ressalta que ele estava cheio do Espírito Santo. Eles recém haviam passado pelo Pentecostes, haviam sido cheios do Espírito, autoridade, sabedoria, poder, a unção. E ele se levanta nessa autoridade, nessa unção do Espírito e começa a falar. E ele fala coisas tão tremendas que aquelas autoridades, que eram pessoas
instruídas, compreende? Pessoas com estudo, pessoas com conhecimento da palavra de Deus. Eles, sabe quando começa a cair o queixo, né? Começou a cair o queixo deles, quando eles olharam aquelas pessoas. Pedro e João eram o quê? Pescadores. A Bíblia fala que eles eram pessoas iletradas, conheciam pouca letra. Mas havia somente uma unção, e quando eles abriam a boca, o Espírito de Deus os usava de uma forma tão extraordinária, que as pessoas ao redor começaram a ficar impressionadas. E aí vem a frase que eu li, porque eles entenderam, isso não é deles, isso é fruto de alguma coisa, de uma experiência que eles tiveram. Então, eles dizem, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você está entendendo? Como diz o outro, captou? Para que você tenha uma vida transformada e abençoada, o que você precisa? Estar com Jesus. Você precisa estar com Jesus. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E eu digo para vocês, no contexto de hoje, para que nós possamos ser usados por Deus, nós temos que estar com Jesus. Ok? Como que acontece isso? É claro, Jesus já subiu aos céus, e Ele liberou o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Se Deus nos desse olhos espirituais, eu ia ver o Espírito Santo na vida de cada um de vocês que tem Jesus. É a pessoa de Deus que mora no nosso coração hoje. Então Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Quando eu subir, eu vou mandar alguém que vai ocupar o meu lugar. E Jesus mandou o Espírito Santo, e hoje ele habita no coração de todo crente. Então é muito importante que você entenda, você nunca está só. Há o Espírito Santo que habita em você, exatamente porque Deus te ama e porque Deus quer colocar à sua disposição recursos para você poder viver a vida cristã da melhor maneira possível, porque na nossa força a gente não consegue, mas na unção do Espírito nós sobrepujamos todas as dificuldades e vamos viver como Deus quer que a gente viva. Este é o desafio. Então é preciso estar com Jesus, e estar com Jesus significa você meramente entender que você precisa ter um compromisso pessoal com Ele muito sério. Domingo eu ministrei em Cachoeirinha sobre a história. Moisés fala em Deuteronômio capítulo 1 que era a hora do povo sair do Monte Horebe. Monte Horebe é o Sinai. Eles chegaram no Sinai e acamparam lá e ficaram muito tempo lá. E de repente Deus teve que dizer, ei gente, voltem, desça desse morro e sigam. E aí Deus disse, por quê? Porque vocês têm uma terra para conquistar. Eles estavam muito bem acomodados. Quantas vezes a gente está no deserto e acha que está bom? Ali tinha água, o maná todo dia, a nuvem fazia sombra de dia e uma luzinha de noite. Moisés representava eles lá no monte, recebia de Deus e passava, quem quer outra vida? Aparentemente Deus disse, não é isso que eu tenho para vocês. Vocês foram salvos para conquistar uma terra. E nós como igreja, nós fomos salvos para conquistar para Deus uma terra. Isso é, para nós fazer com que o reino de Deus se alastre cada vez mais. Vocês estão aqui na oraria, que o reino de Deus se alastre nessa região. Quem é de Gravataí, quem é de Cachoeirinha, que o reino de Deus se alastre ao nosso redor, isto é, que a palavra de Deus seja proclamada, que o nome de Jesus se torne conhecido, que as pessoas se dobrem diante desse Senhor, de uma forma ou de outra, confessando como Deus e Senhor das suas vidas. Esse é o nosso chamado, para nós proclamarmos e expandirmos o reino de Deus. Esse é o desafio, mas para isso, nós temos que ter um compromisso sério com Jesus.
Jesus precisa ser Salvador e Senhor da nossa vida. Precisamos ter uma experiência real de salvação com Jesus Cristo. Você precisa ter convicção de que os seus pecados foram perdoados. Você precisa ter o Espírito Santo habitando em você, transmitindo vida, controlando a sua mente, fazendo com que você verdadeiramente entenda o amor de Deus e se disponha a caminhar neste amor de Deus todos os dias. Então, quando Pedro e João se levantaram, especialmente Pedro falou que eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que significa isso? Que eles olharam para aqueles dois homens e disseram: esses caras são exatamente como Jesus. O grande desafio de Deus que eu vejo aqui nessa pequena frase: Deus quer que você e eu sejamos como Jesus. Que você e eu sejamos como Jesus. Que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós. Foi o que aconteceu com Pedro e João. Eles viram Jesus naqueles homens. E esse é o desafio que nós vivemos hoje, de nós nos assemelharmos a Jesus Cristo no seu caráter. Sabe, a gente lê a Bíblia, especialmente os evangelhos, e eles nos contam a história de Jesus. Há uma biografia, de Jesus lá nos evangelhos. Os evangelhos nos contam quem é Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou e assim por diante. Mas eu creio que o que Deus quer hoje é uma biografia viva de Jesus Cristo através da igreja. Que as pessoas conheçam Jesus, saibam quem é Jesus, olhando para você, pela sua forma de ser, pela sua forma de falar, pela sua forma de reagir. Porque isso é muito importante. É o seu testemunho, é o seu estilo de vida diferenciado que vai impactar as pessoas. Aquelas autoridades ficaram impactadas. E a gente sabe, logo adiante, fala que 5.000 pessoas se converteram em Jerusalém. 5.000, meu Deus do céu. Porque o impacto que aqueles homens causaram ali no meio daquela gente foi tão tremendo, que as pessoas dizem: mas esse Jesus é real, esse Jesus muda as vidas, esse Jesus dá sentido para a vida da gente, esse Jesus é maravilhoso. E as pessoas foram entregando as suas vidas, milhares de pessoas entregaram as suas vidas a Jesus em Jerusalém. Dizem os estudiosos que lá no começo, mais ou menos 60.000 pessoas entregaram a vida a Jesus, e Jerusalém tinha 100.000 habitantes, mais ou menos naquela época. 60% da cidade se converteu em pouco tempo, por causa do testemunho dos discípulos. Tem discípulo aí? Tem discípulo aí? O que é discípulo? É aquele que segue a Jesus. Quando há discípulos comprometidos com Jesus, não há como as pessoas não se impactar. Sabe qual é o grande problema hoje? Que infelizmente nós não somos um testemunho vivo daquilo que Jesus faz. Grande parte da igreja não é um testemunho vivo. Nós não refletimos na nossa vida o caráter de Jesus. E eu me coloco junto. Tantas vezes eu preciso estar pensando: será que eu estou refletindo o caráter de Jesus? Será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Será que Jesus reagiria como eu estou reagindo? Será que Jesus falaria como eu estou falando? Você precisa se questionar constantemente. Você precisa comparar a sua vida com aquilo que a palavra de Deus fala, porque ali você vai ter o que? Vai ter um norte para a sua vida, como Deus quer que você proceda. Para quê? Para você refletir o caráter de Jesus. Nós temos que ser imitadores de Jesus. E se nós, como igreja, no contexto de hoje, imitarmos mais, muita mais gente vai se converter. As pessoas estão
desesperadas por Jesus. O que está acontecendo hoje na nossa sociedade, a nível de governo, a nível de sociedade como um todo, está gerando um pavor cada vez maior na vida das pessoas, porque hoje não há mais referência. Gente, nós como igreja temos que ser a referência da nossa sociedade. A igreja precisa ser um modelo que as pessoas olhem para qualquer crente em qualquer lugar e vejam o mesmo tipo de vida, a mesma linguagem, o mesmo procedimento em todos eles, porque então eles vão ver, opa, esse povo realmente é um povo transformado. E vamos dizer, esse Jesus realmente transforma vidas. E aí, há esperança. Digo para vocês, não é fácil, não é não. Mas é possível. Por quê? Porque nós confiamos num Deus que é todo poderoso. Na outra semana eu comprei uma palavra de Deus, comecei falando, né, citando o versículo. Deus é um Deus que tudo vê, Deus é um Deus que tudo ouve, Deus é um Deus que tudo sabe, e Deus é um Deus que tudo pode. Quer mais? Não precisa mais nada, né? Deus tudo vê, Deus tudo ouve, Deus tudo sabe, Deus tudo pode. Esse é o Deus que nós professamos. Mas na prática, muitas coisas deixam de acontecer. A falha está no Senhor? Não. Nós não estamos entendendo e às vezes não estamos nos posicionando adequadamente para que nós reproduzamos esse caráter, né? Nós possamos ser instrumentos através de quem o poder de Deus possa se manifestar e coisas grandiosas aconteçam. Quando nós olhamos aqui, eu falei para vocês, por que Pedro e João impactaram tanto? Porque eles tinham curado um paralítico. Para eles, dá mais molinha. Eles disseram, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que a gente tem, a gente te dá. Em nome de Jesus, levanta. E como diz o pessoal, pior que levantou. Pior. E o melhor e o maravilhoso é que o homem levantou de um salto, diz lá. Levantou de um salto. Imagina o cara que, sei lá se já tinha caminhado, ele era paralítico toda a vida, eu acho, né? Nunca tinha caminhado, e de repente o cara levanta num salto e sai correndo. Cara, eu acho que eu ia correr para o outro lado também, né? Que susto! Né? Porque uma coisa, agora Pedro e João não se impressionaram, porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Sabiam que o Senhor é todo poderoso. E que esse Deus opera maravilhas. E a gente sabe, gente, que esse Deus não mudou. E precisamos perseguir esse Deus, né? Precisamos de buscá-lo, né? Cada vez mais clamar a Ele. Para quê? Para que Ele se manifeste através de nós. E meramente em nós e depois através de nós. Para quê? Para que as pessoas saibam que esse Senhor não mudou ontem, hoje, eternamente. Ele é o mesmo Senhor, digno de toda confiança. Então, hoje, Jesus precisa de um povo que o imite. Nós temos que ser imitadores de Jesus. É muito comum que tem uma criança pequena, né, que quando é pequeno, o que a gente vê? As crianças imitam os pais. Às vezes as meninas, né, menininha pequenininha, acham um sapato de salto alto da mamãe, né? De repente vem elas lá, né, com sapato de salto alto. Por quê? Porque quer imitar a mamãe, né? É algo natural, porque a mamãe é a heroína das crianças. Então, a criança quer imitar. O menino imita o pai. Bota o tênis, sei lá, qualquer negócio, né? Mas a criança, ela tenta, porque o pai é o herói. E assim, em outros segmentos, também a gente vê pessoas imitando umas às outras. Isso é muito comum, né? Hoje, especialmente a moda, né? Meu Deus do céu, a gurizada imitando aqui ali o artista, né? O cara famoso aí, corta o cabelo daquele jeito, né? E faz não sei o que lá. Então, é um procedimento que existe, né? Agora nós, quem vamos imitar? Nós vamos imitar Jesus. No seu caráter, vocês entendem? Então é claro, para que você imite Jesus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Como é que Jesus movia em certas circunstâncias? O que Jesus dizia quando ele estava enfrentando uma certa situação?
O que Jesus fazia às pessoas quando elas estavam precisando disso, daquilo. Nós vamos encontrar todos esses subsídios aonde? Na Bíblia. E aí nós vamos o quê? Nós vamos saber como imitar Jesus. E eu anotei aqui algumas coisas, rapidinho, que a gente deve imitar Jesus. Em primeiro lugar, nós temos que imitar Jesus na sua ousadia. Jesus foi um cara ousado. Aqui, por exemplo, Pedro e João foram pessoas extremamente ousadas. Porque Pedro, um homem sem cultura, ele se levanta no meio das autoridades e ele prega uma palavra com uma coragem extraordinária, que deixa todo mundo impactado, impressionado, e todos têm que reconhecer que realmente aqueles homens estiveram com Jesus. Então você precisa ser mais corajoso, eu preciso ser mais corajoso, porque nós representamos Jesus, e é necessário que a gente não se atemorize. Quero dizer que ser crente, meu irmão, não é uma desgraça que caiu na tua vida. Ser crente é a maior bênção que aconteceu na tua vida. Às vezes tem crente que diz: ai meu Deus, que zebra, virei crente, que coisa horrível, e agora? Ei, ser cristão é a coisa mais tremenda que existe. Você é filho de Deus, você é dentro do céu, você pode cantar e louvar todo dia, porque o teu lugarzinho está reservado na glória, é lá que você vai, é a nossa herança. Então não se atemorize, testemunhe, claro, seja sábio, não seja um chato, não seja uma chata, não é isso que eu estou falando, seja uma pessoa sábia, busque a Deus, mas não se atemorize. Eu quero dizer que você está com a verdade e os outros estão no engano. Me entenderam? Nós que cremos na palavra, nós estamos na verdade. E a única coisa que pode libertar uma pessoa chama-se verdade. Jesus disse: e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Não tem libertação para qualquer pessoa a não ser mediante a verdade. E a verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é o Espírito Santo. Então nós temos que ser o quê? Ousados para proclamar às pessoas que a única forma de mudança e transformação que há é conhecer a Jesus, entregar a vida a Ele e andar totalmente em comunhão, conectado com Ele, conhecendo-o melhor e obedecendo cada vez mais a sua palavra. Então, seja uma pessoa ousada, professe Jesus, não se envergonhe deste nome. Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso. Segunda área que a gente tem que imitar Jesus é no seu espírito amoroso. Jesus, ou a vida de Jesus, se caracterizou pelo amor. Isso é desafiador, não é verdade? Porque a gente vive num mundo de ódio, de rancor, cada vez mais. É terrível. Agora Deus diz: ei, vocês que me conhecem, vocês que têm o Espírito de Deus, vocês precisam reproduzir o caráter de Cristo, manifestando amor para com as pessoas. E a Bíblia ensina que o amor cobre multidão de pecado. Se tem um negócio que impacta as pessoas, que faz as pessoas mudar de vida, é quando eu as amo. E o mundo é carente de amor. O mundo é carente de amor. E nós temos que aprender a amar, sinceramente. Não é um amor fingido, não é hipocrisia. É um amor que venha do céu. Aí você tem que orar: Deus, me dá esse amor. Porque naturalmente a gente não tem esse amor. A gente precisa receber de Deus. Precisamos receber esse amor do céu. Mas Deus dá. Mas com certeza hoje nós, como cristãos, precisamos cada vez mais reproduzir o espírito amoroso de Jesus.
Jesus, ele falava sempre com bondade, as suas obras eram obras de bondade, a bondade prevalecia em todas as ações de Jesus. Por isso as pessoas vinham para ele, recorriam a ele, porque elas estavam carentes e experimentavam em Jesus exatamente a expressão deste amor. E é claro, o ser humano não mudou. Hoje ele tem carência do verdadeiro amor. E nós precisamos reproduzir este amor de Cristo nos nossos relacionamentos, fazendo sempre o bem às pessoas, amando as pessoas, ajudando as pessoas, praticando os princípios de Deus, especialmente perdoando. Perdão é um capítulo à parte, que a Bíblia diz que nós temos que perdoar sempre, seja qual for a pessoa, tenha ela feito o que tenha feito para nós. Então, imitar Jesus. Terceiro ponto, imitar Jesus na sua santidade. Primeira carta de Pedro 2:22 diz que Jesus nunca pecou. Ele não cometeu nenhum pecado. Ele foi tentado como você é, como eu sou. Enfrentou tantas lutas, oposição, gente xingando, gente fazendo tudo que é negócio. E ele em nenhum momento pecou. Ele sempre soube reagir e administrar todas as situações sem pecar. Nós conseguimos viver sem pecar? 100% não, porque nós somos pessoas que nascemos em pecado. Mas quando nós deixamos o Espírito de Deus dominar o nosso ser, a nossa vida vai sendo transformada e nós conseguimos entender as situações, conseguimos vencer as fraquezas da nossa carne e conseguimos cada vez mais manifestar o caráter de Jesus Cristo no nosso dia a dia. A nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor, a nossa busca de Deus, a nossa sensibilidade ao mover do Espírito vai fazer com que nós sejamos transformados e eu vença o pecado. Ninguém vai se livrar da tentação. Jesus não disse assim, né, que nós não fôssemos tentados. Vocês conhecem o Pai Nosso, né? Jesus orou: e não nos deixes cair em tentação. Ele não diz assim, né, não permita que a gente seja tentado. Ele diz: não deixe a gente cair. Você vai ser tentado, eu vou ser tentado. O que Jesus promete é nos segurar para que a gente não caia. Que você discirna a tentação e você resista, digo, não vou fazer isso porque é pecado. E aí você venceu e ficou firme naquilo que o Senhor quer que você faça. Então, sermos santos, como Jesus é santo, é um outro desafio. Sermos imitador do Senhor, quando nós estamos com Cristo, quando nós vamos a Cristo, quando nós nos relacionamos com Jesus, Ele vai nos ajudar, Ele vai trabalhar a nossa vida e nós vamos conseguir manifestar isso, porque Deus precisa de uma igreja que manifeste esses aspectos no seu dia a dia. Quarto aspecto é na sua abnegação. Jesus nunca pensou em si. Jesus gastou a sua vida servindo os outros. A Bíblia conta que certo dia a própria família dele veio achando que ele estava louco. Queriam pegá-lo meio na marra e levá-lo para casa numa camisa de força, e o cara está pirado. Porque ele só pensa nos doentes, ele só pensa nos endemoniados, ele só pensa nos problemáticos, ele só pensa nas pessoas que têm dificuldades. Nem a família não entendia. Porque ele negava a si mesmo, ele abria mão daquilo que ele tinha direito. Para quê? Para fazer a vontade do Pai. Sabe, às vezes hoje nós somos muito acomodados. Pastor Ivan disse: choveu. Glória a Deus, choveu, estava seco. Se alguém faltou por causa da chuva, está com problema. Porque tinha que vir se molhar e dizer glória a Deus porque choveu. Pô, todo mundo orando por chuva.
Aí chove, eu fico em casa, não dá. É ou não é? A gente é coerente, né? Mas claro que é. É motivo de dar glória a Deus. Choveu. Puxa, que coisa bem boa. Nossas plantinhas estão batendo palma, né? Meu Deus do céu. Tão feliz da vida. Minha grama lá, umas plantinhas que estão vibrando. Por quê? Porque receberam chuva. Só estou pegando um exemplo. Mas nem vou condenar as pessoas. Outros não vieram por outras razões que cada um é livre para isso, né? Mas pensa, às vezes a gente por qualquer razão não abre mão, né, de alguma coisa para estar na presença de Deus. Se eu quiser servir a Deus, eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Tanto é que Jesus disse: você quer ser meu discípulo? O que ele disse? Negue a si mesmo. Uau, é duro esse discurso, né? Ixi. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Na outra tradução diz: abra mão dos seus interesses, para que os interesses de Jesus sejam manifestos na sua vida. Estávamos conversando hoje ou ontem, com alguns irmãos lá da 49, a gente estava conversando, né, que de fato a gente aqui não vai ter descanso, nosso descanso vai ser no céu. 50 anos do ministério, eu podia estar lá sentado num sítio, na beira de um riachinho pescando. 51 anos de trabalho. Mas nem penso, porque meu descanso vai ser lá no céu. Lá que eu vou descansar por toda a eternidade. Então o nosso foco não é os privilégios dessa terra. E o mundo tenta inculcar isso na gente. Diz: você é bobo, né? Você podia estar sentado na sombra, podia estar na praia, nesse calorão, na igreja, né? Podia estar lá assistindo um joguinho na televisão, qualquer outra coisa, entende? O diabo tenta inculcar isso em nós, né? Mas gente, nós entendemos, se eu quero servir a Deus, se eu quero ser uma pessoa comprometida com o Senhor, eu tenho que ter um espírito de abnegação, eu tenho que negar a mim mesmo. Abrir mão dos meus interesses, para quê? Para que os interesses do Senhor prevaleçam, porque eu vou ser abençoado, vou ser bênção na vida de outros, e vou ser tremendamente recompensado, porque eu vou ter mais uma pedrinha na minha coroa lá no céu. É a nossa fé, vocês estão entendendo? Essa é a fé do crente. O mundo vai dizer: vocês estão malucos mesmo, vocês piraram de vez. Piramos. Mas piramos por algo que vale a pena pirar. É por Jesus. É maravilhoso. Então, imitar Jesus na sua abnegação, nós servirmos pessoas, ajudarmos pessoas, abençoarmos pessoas. Para quê? Para que elas conheçam Jesus, sejam transformadas e possam conhecer Jesus como nós conhecemos, e possam servir Jesus como nós servimos. Estou quase no fim. O outro é quando ele estava na metade, diz assim: estou quase no fim. Eu não estou não. Estou além da metade, tá? Não se assuste. Brincadeira. Quinto ponto, nós temos que imitar Jesus na sua vida de piedade. A Bíblia usa a palavra piedade para falar do meu tempo de comunhão com Jesus. Nós estamos trabalhando muito na 49, talvez o pastor Ivan também esteja aqui, das pessoas todos os dias terem um tempo com Jesus. Nós estamos lá incentivando as pessoas a comprar o pão diário. O pão diário é um devocional, onde tem uma pequena devoção todo dia, onde há uma sugestão de leitura de trechos bíblicos que você leia, para que todo mundo, todos os dias, faça um devocional, leia algum texto da Bíblia e tenha o seu tempo de oração. Isso desenvolve uma vida de piedade. Comunhão com o Senhor é oração, é leitura da palavra de Deus, é adoração e é obediência e prática das verdades de Deus. Isso é uma vida piedosa. Então Deus quer que você tenha uma vida piedosa. Então você vai ser abençoado, seus filhos vão ser abençoados, e o nome de Jesus vai ser glorificado.
Então, Jesus, se você ler na Bíblia, a toda hora ele subia aonde? No monte e ficava uma noite orando. A palavra de Deus nem se fala, ele vivia a palavra de Deus dia e noite. Vida piedosa, vocês entendem? E é isso, esse é o chamado de Deus para nós. Uma vida de comunhão, para a gente crescer na graça e no conhecimento, crescer na vida de Deus. Deus em nós, nos transformando, fazendo de nós cada vez mais o povo que Deus quer que a gente seja. E a última coisa é, nós temos que imitar Jesus no seu modo de perdoar. Jesus, ele é um exemplo de perdão. Lá em Lucas 23, eu tomei nota aqui, deixa eu ver, não me lembro a referência. Lucas 23, 34. Jesus estava pendurado na cruz, e ao redor dele havia pessoas que estavam zombando dele. Ei, você diz que é filho de Deus, nessa aí que a gente acredita, né? Os caras rindo, zombando da cara dele. O que Jesus fez? Ele orou e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Outros iam xingar, iam dizer um monte de palavrão, né? Sei lá o que fazer. Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então Jesus se caracterizou pelo perdão. E mesmo nas ações dele, né, uma história que me impressiona é a história daquela mulher apanhada em adultério, lá em João capítulo 8. Eu fico impressionado. A mulher foi apanhada em adultério flagrante, pegaram ela em adultério flagrante. E a lei dizia que uma mulher apanhada em adultério tinha que ser apedrejada, tinha que ser morta a pedradas diante de uma multidão. E os religiosos pegaram a mulher, trouxeram a Jesus, porque eles queriam que Jesus também fosse apedrejado junto com ela, né? Eles não gostavam de Jesus. A lei diz que essa mulher tem que ser apedrejada. E dizia mesmo, a lei diz isso. Se você ler o Velho Testamento, essa é a lei. A lei diz que a mulher apanhada de adultério tinha que ser morta a pedrada. E o homem também. Os dois. Aí Jesus disse assim, e todo mundo veio com pedra na mão, compreende? Os caras vieram com pedra. Estava todo mundo armado com a pedra, porque era a forma de matar. Vamos, né? Aí Jesus disse assim: quem de vocês não tem pecado, joga a primeira pedra. Os caras ficaram. Aí a Bíblia diz que a começar pelos mais velhos, graças a Deus, creio nisso, velho tem mais juízo, tá? Já passou por muita experiência, ouçam os mais velhos, por favor. Começando pelos mais velhos, as pessoas começaram a ir embora, jogaram a pedra no chão, foram embora. Jesus ficou ajoelhado, escrevendo no chão, sei lá o que ele estava fazendo. E a uma certa altura Jesus levantou a cabeça e viu que a mulher estava sozinha. Todo mundo tinha ido embora. Aí Jesus disse: que deu teus acusadores? Foi embora. Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não peca mais. Isso chama-se perdoar. Jesus precisa ser o primeiro. Joga a pedra, porque essa mulher merece. Porque aquela lei tinha sido dada por Deus, lá no Monte Sinai, lá no Velho Testamento. Não era uma loucura dos judeus. Mas Jesus trouxe uma nova aliança, um novo estilo de vida. Jesus trouxe o perdão. Olhem para mim. Hoje tem muita gente presa, a vida deles não vai para frente, porque não consegue perdoar. Eu não posso olhar para dentro de vocês, vocês não podem olhar para dentro de mim. Mas é bem capaz de dentro do coração de alguns de vocês ter rancor, amargura e ressentimento, porque alguém fez alguma coisa contra vocês. E sempre tem alguém que faz alguma coisa contra nós. Estão me entendendo?
Eu vou contar a historinha do livro, uma história verídica, do livro de John Bevere, que é Isca de Satanás. Alguns já ouviram, acho, mas vale a pena. Ela é forte, mas eu desabei quando eu li essa história. Num certo lugar, havia um homem cristão, e Deus tinha um propósito para ele. Deus queria que ele fosse um pregador do Evangelho. Várias vezes Deus tinha chamado aquele homem para que ele entrasse no ministério. Ele dizia: Deus, espera um pouquinho, porque ele tinha muita facilidade de ganhar dinheiro. Ele era um homem rico e tinha uma facilidade tremenda de ganhar dinheiro. Ele dizia: Deus, deixa eu ganhar mais um pouco de dinheiro, depois eu vou pensar no seu caso. E Deus de novo, chamando ele para o ministério. Ele: não, Deus, mais um tempinho. Resultado, deu um infarto e morreu. Morreu, isso é verídico. E ele subiu aos céus e chegou diante, ele era crente, só rejeitou um chamado, mas ele não negou a sua fé. Chegou diante de Deus, diante de Jesus. Ele disse: Jesus, se o Senhor me mandar de volta, hoje mesmo eu começo a pregar o Evangelho, eu aceito o seu chamado. Já tinha morrido. Jesus olhou para a cara dele e disse: cara, vou te dar essa oportunidade, mas antes eu quero que tu dê um passeio comigo até o inferno. Não sei, é uma experiência espiritual, mas é verídica, está lá no livro, ele conta o testemunho.